Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Com alegria, cumprimento a todos. É um enorme prazer podermos juntos compartilharmos de mais uma lição da Bíblia Sagrada. Antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de convidá-los para uma oração. Santo Deus, unja as nossas vidas, perdoando os nossos pecados e faltas e capacitando-nos na compreensão, na pregação e no exercício da Tua Palavra. Santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A lição 2 do segundo trimestre de 2014, Cristo e a lei de Moisés. O verso central, João capítulo 5, verso 46. Jesus afirma: se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se observarmos algumas pequenas passagens para confirmar isso que Jesus acabou de dizer, se olharmos lá para Gênesis 49, 10, nós vimos Moisés escrevendo que o cetro não se arredaria de Judá. Está falando de Cristo. Se observarmos também Gênesis 12, verso 3, 18, verso 18 e 22, 18, tudo relacionado a Abraão e a descendência dele, que se daria também na bendita bênção que envolvia o Messias. Se observarmos em Deuteronômio 18, 15 a 18, mostra o surgimento do profeta messiânico. Veja, tudo Moisés que escreveu. E Jesus agora aponta o dedo na cara dos líderes dos seus dias, diz que nem Moisés eles acreditam, muito menos nele. Por isso que também disse João, revelado pelo Espírito Santo, veio para que era seus e os seus não o quiseram. Cristo e a lei de Moisés é o título que estamos dando essa semana. A lei de Moisés constitui-se naquelas cerimônias e rituais necessários para aqueles dias do Antigo Testamento, até o momento em que Cristo seria cravado na cruz e cravaria também todo esse sistema ritualístico e cerimonial conhecido como Lei de Moisés na cruz. O próximo tema, circuncisão e dedicação. Antes de entendermos Lucas 2, 21 a 24, que é algo muito simples, mas seria interessante observarmos e conhecermos um pouco da história que deu origem a essa circuncisão que Cristo ali foi fazer. E para isso, como na aula passada conhecemos a história da família sagrada, Moisés, Maria, Jesus, vamos conhecer outra família sagrada lá da antiguidade, como todas as famílias dos nossos lares, que Deus também quer fazer família sagrada, fazendo Jesus como parte real dos nossos lares. Mas vamos conhecer essa outra família lá, Abraão e Sara. Abraão nasceu em 1996 a.C., 354 anos depois do dilúvio, 4 anos depois do episódio conhecido por Torre de Babel. Sara nasceu 10 anos mais tarde, 1986 a.C. Gênesis 17, 17 confirma essa diferença de 10 anos dos dois. O primeiro êxodo de Abraão, porque na realidade quem precedeu esse êxodo foi o pai dele, Terá, que saiu de Ur dos Caldeus e foi até do sul do Iraque e foi até o norte, que é a cidade de Harã, e ali ele morreu. Após a morte, Abraão assume essa missão, indo em direção então à terra prometida. Então, o primeiro êxodo
está registrado, está datado de 1921 a.C., porque Gênesis capítulo 12, verso 5, diz que Abraão estava com 75 anos de idade quando ele saiu de Harã em direção à terra prometida. Consequentemente, Sara, 10 anos a menos, 65 anos. Um casal de 75, Abraão, 65, Sara, já idosos e sem filhos, porque a Bíblia nos relata que ela era estéril. Aqui realmente um casal de idosos, dessa família antiga. O nascimento de Ismael, aquela ajudinha que Sara quis dar, aconteceu em 1910 a.C. Abraão estava com 86 anos e Sara com 76. Gênesis 16, 16. O ritual da circuncisão aconteceu em 1897 a.C. Abraão estava com 99 anos e Sara com 89. Gênesis 17, 24 a 25. Ismael, o bebê que Abraão adquiriu da escrava, da empregada de Sara, de Agar, estava já com 13 anos. Veja, meus irmãos, que esse ano também, quando instituiu a circuncisão, 1897 a.C., se observarmos Gênesis 18, 10, quando aqueles anjos visitaram Sara, eles avisaram que no ano seguinte Isaac já nasceria. Ou seja, e no contexto de Gênesis 18, nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída. Então, o ano que foi instituído o ritual da circuncisão foi o ano em que o Ismael realmente já estava com 13 anos. Abraão recebeu a visita dos anjos. Sodoma e Gomorra foi destruída. Ismael estava com 13 anos. E o ano seguinte, 1896, Gênesis 21, verso 5, a Bíblia afirma que Abraão estava com 100 anos, Sara com 90, Ismael evidentemente com 14, que é a idade, a diferença dele para Ismael, quando Isaac nasceu, exatamente um ano depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Só finalizando, sintetizando, nós vimos que Abraão viveu de 1996 a.C. a 1821 a.C. Morreu com 175 anos de idade, conforme Gênesis 25, verso 7. Sara viveu de 1986 a.C. a 1859 a.C. Morreu com 127 anos, como diz Gênesis 23, 1. Ou seja, Abraão viveu 48 anos a mais que Sara. Abraão estava com 137 anos de idade quando Sara morreu. Ismael estava com 51 anos e Isaac estava com 37 anos de idade. A morte de Abraão em 1821 a.C. já estava dentro do cativeiro egípcio, por coincidência. Só que ele estava vivendo lá na terra dele, sem problema, ele não estava escravo, nada. Ismael estava com 89 anos, vivendo sua vida muitos anos já, lá na Arábia Saudita. Isaac já estava com 75 anos de idade, na morte de Abraão, em 1821. Na morte de Ismael, em 1773 a.C., ele estava com 137 anos de idade. E Isaac com 123 anos de idade. E Isaac ainda iria até 1716. Porque Gênesis 35, 28 mostra que ele morreu com 180 anos de idade. Ou seja, de Abraão para Sara, Abraão viveu, o pai da fé, viveu 48 anos a mais. De Ismael para Isaac,
Isaac, que era mais jovem, 14 anos, viveu exatamente 43 anos a mais do que Ismael. Muito curioso isso. E ao entrarmos em Lucas capítulo 2, verso 21 ao 24, nos mostra que toda a família sagrada, a família de Cristo, nos seus dias, ele serviu de exemplo para todas as famílias que querem fazer parte dessa família celeste. E são santas. Porque santidade não é o fato do que fazemos ou deixamos de fazer, mas é o fato de pertencermos a Deus, de aceitarmos pertencermos a Deus e deixar Ele no comando, Ele ser o Senhor dos nossos lares. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é assim? Quando assim fazemos, nos tornamos santos, não por méritos, porque deixamos de fazer ou fizemos alguma coisa, mas simplesmente porque pertencemos a Deus. Isso nos qualifica como santas ou como famílias santas ou famílias sagradas. José e Maria seguiram todas as orientações religiosas de cunho bíblico dos seus dias, como exemplo para qualquer lar cristão de qualquer época. E eu pergunto, e os nossos lares? Está seguindo as regras religiosas de cunho bíblico da mesma maneira hoje? E se não, se os lares estão desfacelados, porque afinal de contas a salvação é individual, você como indivíduo, como está o compromisso? Porque nos dias de Cristo, o que Lucas 2, 21 a 24 diz, é que tanto a apresentação como a circuncisão, rituais necessários para os seus dias, hoje substituídos por situações diferentes. A circuncisão prefigurava o batismo cristão. E nós sabemos biblicamente que, falando disso, pode ser conhecido em 3 etapas. O batismo na água, para mostrar para o mundo que mudou de exército e aceitou a Cristo. O batismo no Espírito, a conversão, mudou de vida. E o batismo no fogo, que se envolveu na mensagem do ID, está envolvido na missão do ID, de ensinar tudo que Ele nos tem ensinado, de nos envolver no apostolado e discipulado cristão, numa parceria com o Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para que Ele, o Espírito Santo, possa efetuar a conversão. E a apresentação das nossas crianças, quando nascem, apresentá-las ao Senhor. São curiosidades realmente muito interessantes. Festas judaicas, o terceiro tema da lição. Nós vimos aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, Cristo em pleno ministério, cumprindo estritamente os rituais cerimoniais, onde Ele mesmo, em poucos anos, Ele mesmo pessoalmente ocuparia a posição desse cordeiro que a vida inteira dele, ele foi lá fazer parte em Jerusalém. Ele cumpriu, dando exemplo. Ele se batizou, inclusive, dando exemplo. Mas eu queria aqui chamar uma atenção dessa festa anual da Páscoa judaica, que comemorava realmente a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. Essa palavra no Pascha, no inglês Passover, ambas traduzido de forma autêntica como omissão, porque o anjo exterminador omitiria de entrar nos lares que tinha sacrificado o cordeiro pascal e passado nos umbrais da porta o sangue dele. A curiosidade que eu quero aqui chamar a atenção, que Cristo em sua vida toda cumpriu com o seu ritual de ir lá,
comer o cordeiro pascal, ervas amargas, etc. Mas a primeira das curiosidades é que no ano 31, a última Páscoa que ele participaria foi diferente de todas. No dia 14 de abril, que era o dia de sacrificar o cordeiro pascal, que ele saiu para procurar o lugar com os discípulos, ele, ao invés de sacrificar um cordeiro e comer o cordeiro com os discípulos, ele se ofereceu como cordeiro. Mas antes ele estabeleceu uma festa prévia muito interessante. Ele pegou uma toalha e uma bacia d'água e lavou os pés dos discípulos, que todos conhecem a história. Estabeleceu, instituiu a cerimônia do lava-pés, acoplada com a cerimônia da Santa Ceia, onde ele se apresenta como pão da vida, como cordeiro pascal, que ofereceu o seu sangue em resgate de muitos, que ao participarmos do lava-pés, nos humilhamos, nos igualamos com os nossos irmãos, e ao tomarmos o pão, lembramos do sacrifício dele, quitando a nossa conta, a conta impagável. E ao tomarmos o vinho, o suco puro da uva, lembramos do sangue dele derramado no Calvário, sangue puro, sem fermento, derramado em nosso favor. Essa alteração foi muito interessante, porque essa festa aconteceu de quinta para sexta-feira, do dia 31. No dia seguinte, que era sexta-feira, já na noite, nessa noite, porque o de pôr do sol a pôr do sol era contado, e é contado até hoje, para Deus não mudou nada. Esse negócio de meia-noite a meia-noite é coisa de homem. Então no pôr do sol, de quinta para sexta-feira, então sexta-feira ali já seria o dia 15, que já teria passado o dia do Cordeiro Pascal e que coincidentemente ele não morreu naquele dia, deixou o povo sacrificar o cordeiro normal lá na vida deles, mas ele se ofereceu e mudou a cerimônia ali, para os cristãos seguir o exemplo novo, até que ele chegasse, recolhesse e juntos participássemos lá no céu, juntamente com ele. Ele mesmo falou isso durante a cerimônia. Mas no dia seguinte, então, no dia 15 de abril, após esse pôr do sol de quarta para quinta-feira, sabe o que estava acontecendo? Se você examinar lá em Levítico 23, estava acontecendo a festa das primícias, que é uma festa agrária também conhecida por Pentecostes, que quer dizer 50 ou 50. Ela duraria 50 dias. Iniciava com os molhos de cevada, que era a primeira das colheitas a serem trazidas, os molhos de cevada, e nesse dia então, Cristo, já lá no Getsemane, se preparava para se entregar como primícia, como nossa, para quitar a conta impagável que a raça caída levantou diante do universo, e que sem sangue não há remissão de pecados, e Deus teve que mandar até um anjo para consolar ele, pouco antes dele suar sangue, porque senão no suor de sangue ele já teria morrido, era ali. E os companheiros dele foi dormindo. Ele pelejou muitas vezes que eles vinham orar com ele, ele sentiu falta, carência, e os companheiros não deram conta de enfrentar aquela parada. E logo Judas chegou e tudo aconteceu, vocês sabem do resto da história. No dia das primícias, 15 de abril do ano 31, ele foi morto. Após o pôr do sol, então, de quinta-feira, né? Ele estava lá no Getsemane, como nós acabamos de comentar. Agora, nesta mesma noite, desta sexta-feira, de quinta para sexta-feira, ele foi traído, confirmada a traição, preso, humilhado, açoitado. Arimateia e Nicodemos estavam recolhendo o corpo dele, sabendo por Apocalipse 1:5, dentre outros textos, que ele morreu a morte eterna, que lá diz que ele foi o primogênito dos mortos. Ou seja, se você olhar Lázaro, João 11, verso 11, ele diz que Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar do sono. Essa morte que a gente chama de morte não tem nada a ver com morte, é sono da morte. Pode desmanchar, um dia vai ressuscitar, mas a morte eterna,
Quem morrer ela jamais, já era. E o único que morreu ela no universo até hoje, a prova está em Apocalipse 1, verso 5, foi Cristo. E ele só ressuscitou porque ele não tinha pecado. Contudo, foi um sacrifício perfeito, sangue divino. Entendeu por que que os anjos, criatura nenhuma serviria? Só uma divindade que se fez homem habitou entre nós e deu exemplo como homem. Enquanto ele viveu, não usou os poderes dele. Ele disse: as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E se vocês tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Ele mostrou a dependência com o Pai. É a chave de encontrar o reino de Deus dentro de nós, a vida eterna que está dentro de nós, o reino eterno que está dentro de nós, bloqueadinho. Mas que Paulo, em 1 Coríntios 15, 51 e 53, fala: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, né? Mas vamos ser desbloqueados, transformados, num piscar e fechar de olhos. Mas para isso, tem que encontrar o reino de Deus dentro de nós. Quem não encontrar o reino de Deus dentro de nós, jamais vai encontrar lá na glória. Esquece. Tem que aceitar Cristo aqui dentro e mostrar isso para o mundo ao nosso redor, em forma de ser luz do mundo, sal da terra, dando tempero para a sua própria vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Porque o sal que não serve para temperar, não serve nem para esterco, como disse Cristo, nem para adubo. Só para ser jogado fora e pisado pelos homens. O joio ainda serve para pôr fogo. Não sei se é muita coisa, mas é alguma coisa, né? Mas outro detalhe interessante: esse Pentecostes, que estava começando no dia da morte de Cristo, que ele se ofereceu como primícia, duraria então 50 dias, e aproximadamente até o dia 5 para 6 de junho, quando o Espírito Santo ia descer do céu. Mas olha que curiosidadezinha ainda interessante sobre isso aqui. Tanto Cristo como Moisés jejuaram 40 dias, Moisés foi ressuscitado, Judas verso 9 mostra, nós já vimos vários textos sobre isso, Deuteronômio lá 34, entre o verso 1 e o verso 6, nós vimos a ressurreição e o desaparecimento da sepultura então de Moisés. E lá em Marcos 9, de 2 ao 6, vemos ele voltando, depois de 1500 anos que ele tinha morrido e ressuscitado, para vir fazer uma visita missionária a Cristo. E Elias, de companhia com ele, que viveu 1000 anos antes de Cristo, lá no Tabor, né? Passaram aquela noite, a vigília no Tabor. Até é uma palestra interessante você assistir, que está lá no YouTube, uma vigília no Tabor. Assista lá, muito interessante. Tem umas curiosidades bem gostosas de olhar. Mas veja bem que Cristo, ele morre, ressuscita e passa mais 40 dias na terra aqui. Em vez de ficar ali dessa raça terrível, e infelizmente até os líderes da igreja dele, que fez tanta maldade com ele, pagou os outros para condená-lo, ele passa aqui dando um mestrado, ministrando um mestrado para aqueles apóstolos, que envolveria um discipulado enorme, um apostolado enorme, até os nossos dias. Ele passa 40 dias aqui, por volta de 25 a 26 de maio desse ano, a ascensão. E uma curiosidade: se nós observarmos no Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 22, mostra que Jesus chega já nos dias da sua ressurreição dos céus e assoprou sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Em um dos seus encontros, capítulo 20, verso 22, mostra que o Espírito Santo estava por aqui. Apresenta ali Jesus chegando e assoprando sobre os discípulos e cobrindo eles, enchendo eles do Espírito Santo. Aquela porção dobrada de forma antecipada do Pentecostes, ele, no início da ressurreição dos dias, desses 40 dias, Jesus antecipou para aqueles 12. 12 não, para 11, né? Que um já estava fora, pendurado. E no dia 26, 25, 26 de maio, quando ele estaria sendo assunto aos céus, prova que, então, que baseado no que aconteceu no dia 5 para 6 de junho, que o Espírito Santo veio, desceu, então ele estava no céu. Então o Espírito Santo acompanhou Jesus na ascensão.
E não ia perder aquela festa de 10 dias por nada, da vitória de Cristo aqui na terra. Jesus passou os 40 dias aqui depois da morte e da ressurreição dele aqui. Foi para o céu, o Espírito Santo não perdeu por nada. Aquele grupo que ressuscitou em Mateus 27, 51 a 53, estava lá dentro daquela nuvem esperando e foi embora. Porque eles ressuscitaram, que não foi para essa vida comum, foi para a vida eterna, e foram embora. Estava dentro daquela nuvem, de Atos capítulo 1. E agora, só 10 dias depois, desce o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, na festa conhecida como Pentecoste, completando os 50 dias da festa agrária, que começou com a morte de Cristo, enquanto os judeus estavam levando molho de cevada, e ele estava se oferecendo por inteiro como o pão da vida. E o seu sangue como a água para jorrar para a vida eterna de cada um que quiser aceitá-lo. Veja que é muito realmente curioso a relação de Cristo com a Páscoa, né? E naquele grande dia da ira de Deus, quem tiver com o Espírito Santo vai ficar. O exterminador não vai jogar praga, o cálice da ira de Deus não vai cair em cima, porque deles o Espírito Santo foi embora, já era. Fechou a porta da graça, abriu a desgraça para eles. E nós, naquele dia da ira de Deus, seremos poupados. Como nos dias do Egito, nem um cachorro nosso vai dobrar a língua, vai virar a língua pelas pragas. Nenhuma praga nos atingirá, graças ao Senhor Deus. Jesus no templo, quarto tema. Aqui nós podemos testemunhar uma curiosidade muito interessante também, que os pais de Jesus esqueceram, achou que estava no meio dos parentes, ficou 3 dias sem eles, já descendo, já indo embora para casa. Quando deram por falta dele, encontraram ele depois de 3 dias. É o que diz Lucas, capítulo 2, verso 46. E diz que ele estava ali diante de sábios, ensinando os sábios, com 12 anos de idade. E no dia da sua morte, naquele 15 de abril, naquela sexta-feira do ano 31, sábios, líderes da igreja dele, povão, tudo ali gritando, crucificam. E ele passou 3 dias na sepultura, mostrando o fruto do amor dele, pelos 3 dias daquele sábio que ele orientou, pelos profeticamente os 3 anos de ministério que ele apresentou para toda a humanidade em nosso favor, e mostrando realmente, pagando com bem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paralelos interessantes, né? Quinto tema, os impostos, fundamentado em Mateus capítulo 17, verso 24 ao 27. Ali nós vimos uma pesca especial. A liderança judaica, se observarmos lá no capítulo 22, do verso 17 ao 22, até nessa ocasião, apertou Jesus com relação a tributos, etc. Mas de besteira, né? Porque um pouco antes, como nós vimos aqui no capítulo 17, eles sabiam muito bem que Cristo pagava os impostos. Ele abençoou Pedro para que Pedro fosse lá no lago, pegasse um peixe que teria uma moeda na boca que dava exatamente o valor do imposto dos dois, de Pedro e Jesus. O que nos relata nessa pesca especial, aqui de Mateus 17, 24 a 27. Mas, como marcados pela hipocrisia, e hoje não é diferente, que tem demais isso em tudo quanto é igreja, dos mais altos postos aos menores postos e cargos na igreja, não é diferente. Infelizmente tem muitos que se metem com hipocrisia. Os hipócritas
da liderança dos dias de Cristo, foi lá apertar a Jesus, espremer sobre a questão de impostos. E Jesus pergunta: que imagem que tem nessa moeda aí? Eles olham: de César. Então dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, seus hipócritas. A verdadeira lição, né, moral, mostrar que Jesus, ele tinha espírito cooperativo, corporativo, social, como exemplo a ser seguido por qualquer sociedade, por qualquer cidadão. Ele não deixou de dar exemplo em nada. Por isso, no verso 18 do capítulo 22, ele chamou de hipócrita os que fazem diferente e fica dando uma de João sem braço, né? Fazendo perguntinha boba. O sexto tema, aplicação da lei. Aqui estudaremos o que está relatado em São Mateus 5, 17 a 20. Observe que ali Jesus faz o seguinte comentário: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, que é o Antigo Testamento, mas eu vim cumprir. Muitos gostam de parar só por cumprir, então não precisa de cumprir nada. Só que a lei que ele está falando aqui não é a lei de Moisés, a lei cerimonial. Ele está falando da lei moral. Prova, continua. Nós lemos só o verso 17, continua do 18 em diante. Porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, que o mundo acabe, né? Nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus, né? E o que os guardar e os ensinar será considerado grande pelo reino dos céus. Ou seja, o hipócrita que ele tira e ensina, mas não cumpre, ainda faz alguma coisa, ensina o caminho para os outros, né? Caminho certo, fica no erro, ensina a salvação, apesar que a salvação não vem pela lei, a salvação é pela graça. A lei, Jesus disse: me amardes, guardarei os meus mandamentos. É o reconhecimento que estamos salvos, que aceitamos a salvação. E nesse reconhecimento, amando a Cristo, nós guardamos. Por isso que quando o jovem rico chegou nele, o que eu devo fazer? Ele cita os 10 mandamentos: não matará, não adulterará, mostrando que se referindo aos 10. E que Tiago 2, de 8 a 12 também fala, é aquele mesmo que diz que não cometerá adultério, também diz: não matarás. Se tu, pois, não mata, mas comete adultério, é feito transgressor da lei. Assim falaste e procedei, porque devendo ser julgado. E 1 São João 2, 3, 4, 7 também fala, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso, com ele não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, mando mais um mandamento antigo, que Deus no princípio tivesse. Lei não salva, igreja não salva, obras não salva. Quem salva é Cristo pela sua graça. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, a lei cerimonial cumpriu, cravou na cruz com todo o ritualismo. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, essa, Êxodo 31, 18, fala que foi escrito pelo dedo de Deus em tábua de pedra. E já existiam os pergaminhos que Moisés estava escrevendo no Pentateuco. E por que foi escrito em tábua de pedra? Símbolo de eternidade. Na realidade, quando Jesus diz que resume toda a lei e os profetas em 2, ele está resumindo, coincidentemente, a primeira tábua, que fala 4 mandamentos sobre Deus, como amar a Deus acima de tudo, e os outros 6, que coincidentemente está na outra tábua, que fala só sobre o próximo, como amar o próximo como a si mesmo. Realmente a lei se fundamenta em amor. A nossa vida cristã também. Nada na nossa vida cristã, na nossa vida moral, social, conjugal, tudo, se não for fundamentado no amor, e no amor ágape, no amor verdadeiro, aquele amor de cunho divino, que perdoa e esquece, não fica jogando na cara dos outros, se a nossa vida não for fundamentada, não for focada nesse tipo de amor, está sem sentido a nossa conduta e as nossas escolhas. E o nosso fim será lamentável. Portanto, não adianta a hipocrisia de ficar removendo mandamento aqui e mandamento dali. E esse problema é tão sério
Porque Daniel 7:25, há mais de 600 anos antes de Cristo, Daniel profetizou que cuidariam em mudar os tempos, que é o calendário e a lei de Deus. E realmente mudou, né? Tiraram o sábado, colocaram o domingo e festas de guarda. Pegou o segundo mandamento, excluiu, que fala sobre imagem de escultura. E dividiu o último em 2, para continuar 10. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Documento que fez isso, Catecismo Dominical. E não adianta. Aquela escrita pelo dedo de Deus, em Êxodo 31:18, é essa que Jesus está falando. Em São Mateus 5:17 ao 20. E que ele diz também que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pense nisso. Somos salvos pela graça. Mas pense nisso. Se não fosse a lei, o que seria o mundo sem lei? Sem lei de trânsito, sem lei civil, sem lei criminal, etc. E é só Deus que é desorganizado, não tem lei? Presta atenção. Tiago 2:8-12, ele chega a confirmar que não sabeis que seremos julgados por essa lei? Essa que eu estava falando do terá, matará, bababá, bababá? É a base do juiz de Deus. Pense nisso. E por que João falou que é mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos? E é aquele antigo, escrito pelo dedo dele em tábuas de pedra. Questão de respeito ao que é divino e sagrado, né? Uma palavra dele. Para finalizar o 7º tema, era natural que os pais de Jesus o considerassem seu filho, pois ele estava diariamente com eles e em muitos aspectos em sua vida era como das outras crianças. Era difícil para os pais compreender que ele era o Filho de Deus. Realmente, né? O que diz essa escritora cristã, Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 81, é muito interessante. Eu estava outro dia caminhando com o cachorro. Eu gosto de fazer uma caminhada diariamente com o cachorro que eu tenho. É um pastor belga. E tem sempre perto de uma casa que eu passo, que tem um cachorrinho vira-lata, que dá metade do tamanho dele. Todas as vezes que eu passo, ele vem e briga e vira aquele piseiro e quase me morde, quase ataca ele. E o meu, se deixar, ele tritura o outro, porque ele é muito maior. Mas um dia, o dono chegou, e numa ocasião que eu já estava andando com o meu sem guia, eu tinha treinado ele a andar sem guia. A guia estava pendurada nas minhas costas. Eu pensei comigo, gente, se aquele cachorrinho vier, eu não sei o que vai ser, mas se ele me obedecer, vai dar tudo certo. Graças a Deus que ele me obedeceu, porque o dono do cachorro também tinha chegado e viu aquele negócio, e ele perguntou pro cachorro dele: você tá doido, rapaz, de enfrentar um cachorro desse tamanho? E ele tá sem guia, olha só. Aí eu pensei comigo, se aquele homem brigasse comigo e me chamasse a minha atenção de eu estar andando com um cachorro sem guia, e o meu deu um exemplo tão bonito, que ele olhou para o cachorro assim como se estivesse olhando para um pedaço de banana caído do chão, nem engordou e foi andando do meu lado, obedecendo o meu comando. E se ele brigasse comigo e ele me chamar a minha atenção, eu já estava com a palavra na ponta da língua e ia dizer para ele: olha, amigo, os pais que cuidam dos seus filhos, eles poderão encontrar um bom caminho na vida, mostrando a educação que nós demos. O meu está mostrando a educação que eu dei para ele. Ele não deu atenção para as provocações do seu e está me seguindo. E isso é o que acontece no mundo e na sociedade de hoje. Maria e José deu educação para o seu filho, que era nada mais nada menos do que o dono do universo, que se fez homem e habitou entre nós. E você, que exemplo está dando para o seu filho, para a sua filha e para o mundo ao seu redor? Que Deus abençoe a mim e a você. Senhor Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos a Te servir em espírito e em verdade.
e que o nosso exemplo, pela tua graça, pelo teu poder, possa atrair muitas almas aos pés de Cristo. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus infinito